o Rodrigo pode perguntar se tiver qualquer dúvida. Eu já ouvi. Cheguei às 19h45, ele está falando comigo no WhatsApp. Então legal. Então, se todo mundo ouviu, a pergunta é: alguém tem alguma dúvida? Certo. Tudo certo. Então, tá ótimo. Vocês foram bem, né? No trabalho, de um modo geral, foram bem. Eu vou passar aqui com vocês bem rapidamente, até porque a nossa prova, ela vai até este conteúdo realmente, tá? Então, hoje nós vamos iniciar problemas de transporte que não cai na prova. Então, repetindo, a nossa prova, ela não é dia 16, a nossa prova é dia 23 de abril, vale 1.000 pontos, e embora hoje a gente vá começar teoria das filas, desculpa, eu falei transporte, teoria das filas não cai na nossa prova do primeiro bimestre. Vejam que a gente, fazendo a prova a semana que vem, dia 23 de abril, nós temos 3 aulas, exercícios, o trabalho avaliativo e já começamos as provas do segundo bi, se não houver nenhuma troca de calendário. Então, nós não vamos fazer que caia no primeiro bimestre filas. Se vocês usarem os meus slides do início do semestre, vocês vão verificar, ele já estava pronto, todo o nosso cronograma, com exceção aqui da prova que a gente trocou, né? O trabalho avaliativo foi a semana passada e a prova será essa semana. A gente está cumprindo rigorosamente o calendário. Eu vou hoje iniciar filas, porque realmente sobrou uma aula aqui, e a gente pode ter aqui alguma troca de calendário. Caso contrário, dia 28 de maio, é possível que a gente já esteja presencial, será o nosso segundo trabalho avaliativo, que vai cair só filas. E a nossa prova oficial, que seria 18 de junho, 4.000 pontos, aí provavelmente será presencial, e aí sim cai todo o conteúdo. Então, a nossa prova da semana que vem, vamos corrigir os trabalhos, cai exatamente o conteúdo até a aula passada. A aula de hoje não irá cair. Então, eu vou passar rapidamente com vocês o exercício, porque, na verdade, praticamente todo mundo acertou, mas tiveram alguns que não acertaram a questão inteira, então vamos corrigir. Aqui a gente tinha um caso, né, que era uma empresa que tinha 3 produtos, 3 máquinas, e no mês de março a distribuição era assim: o produto 1 tinha 10%, o 2 também 10%, e o 3 representava 80%. Aí a empresa queria fazer uma modificação no cenário entre as 3 máquinas e nos disponibilizou essa matriz. A máquina 1 faria, com relação ao produto 1, 70%, máquina 1 faria do produto 2, 10%, e do produto 3, 20%. Já a composição da máquina 2 seria 30% para o produto 1 e 2 e 40% do produto 3. E a distribuição da máquina 3 seria 50% do produto 1, 40% para o produto 2 e 10% para o produto 3. Então, baseada na composição essa que foi dada inicial, e partindo-se dessa matriz, que seria a mudança do cenário, para a gente utilizar a matriz de transição de Markov, qual seria o novo percentual de participação? Não vai mais ser 10, 10 e 80. Então, era simplesmente fazer a multiplicação. Então, os valores originais a gente chama de vetor, e aqui a gente tinha a matriz que nos foi dada. Então, como que a gente calcula isso? O primeiro número do vetor irá multiplicar a primeira linha. O segundo número do vetor irá multiplicar a segunda linha.
e o terceiro número do vetor, por fim, a última linha. Aqui eu fiz as multiplicações para vocês verem. E aí, do resultado destas multiplicações, basta somar, eu tenho aqui o resultado da primeira máquina. O resultado dessas multiplicações, somei, tenho o segundo resultado, máquina 2. E o resultado dessas multiplicações, somando, eu tenho o terceiro resultado. Então, a máquina 1 passou a ser 50%, a 2, 36% e a 3, 14%. Então, esse exercício, se não me falha a memória, todo mundo acertou. Muito simples, cai na prova? Cai. E certamente é a mesma lógica. É muito provável que não seja assim um enunciado tão simplesinho, uma matriz de 3x3, talvez eu tenha apostado num desenvolvimento mais complexo, mas não vai fugir da lógica, né? Matriz de transição é isso mesmo, eu posso ter só casos mais complexos. Ok, pessoal? O primeiro? Muito bem. Muito bem. O segundo era a cadeia de Markov discreta. Aqui, pessoal, eu fiquei bem triste, porque muita gente, e ainda eu coloquei aqui em amarelo, pela cadeia de Markov discreta, calcule primeiro e segundo impacto. Pasmem vocês, teve vários colegas que calcularam só o primeiro e não o segundo impacto. Então, não é que não sabem, né? Por isso, talvez, a minha frustração. Calcularam correto o primeiro e não calcularam o segundo. Então, foi uma decepção nesse viés, né? Então, vamos lá. Nesse caso, nós também tínhamos 3 máquinas com tempos de uso, idade da máquina diferente. Então, a máquina A era a mais usada, a B média ocupação e a C era nova. Você pretende redistribuir a produção nessas 3 máquinas, sabendo que atualmente a máquina A absorve 65% da produção, a B 25%, a C 10%. E a minha ideia de transição era, o que uma máquina passa para outra? A máquina A para B, 40%. A A vai passar também para C, 20%. A B passa para A 10, a B passa para C 30, a C passa para A 10 e a C passa para B 10. Até alguém me perguntou, prof, eu não entendi muito bem os desenhos. E eu tinha dito numa das aulas que o desenho, gente, foi uma maneira, digamos assim, didática de explicar para vocês o porquê e como funciona. Evidente que também cai na prova e também eu vou dar uma cadeia discreta bem maior. E por ser bem maior, se vocês ficarem fazendo os desenhinhos, vocês vão ter muito trabalho. Inclusive, numa das aulas, eu mostrei e pedi para vocês fazerem no Excel, que é o que muita gente utiliza, porque aí fica pré-montada as fórmulas e é muito rápido e fácil. Claro, se eu tiver mais elementos, eu tenho que aumentar ou diminuir se eu tiver menos elementos. Mas eu não sugiro a vocês, mas fiquem à vontade, né, que façam todos esses exercícios com o desenho. Eu repito, aquele desenho diagramado foi uma maneira didática de explicar. Na prática, a gente não faz os desenhos. Então, aqui no caso, o que acontece? Eu não vou lembrar do original. Eu vou colocar ali para gente, senão eu vou ter que ficar voltando para ler o exercício original. Esse aqui, mais pessoas erraram, tá?
Vou botar aqui no cantinho para a gente poder ver. Então, olha só, eu tenho a máquina, aqui eu estou fazendo o primeiro momento e aqui eu estou fazendo o segundo momento. Se a máquina A tem 65% e ela vai passar 40%, 65 vezes 40%, ela passa para a máquina, da máquina A para a máquina B. Só que também nós temos a situação que a máquina B, que ela é 25%, passa para a máquina A 10%. E também temos a máquina C, que ela tem atualmente 10% e ela passa para a máquina A 10%. Aqui eu estou fazendo a conta de tudo que envolve a máquina A. Então, feitas essas multiplicações, eu cheguei a 0,295, ou seja, 29,5%. Aliás, a resposta é em percentual, não é decimal. 29,5 não é 29, gente, e nem 30. Então, cuidado com esses arredondamentos. Como engenheiros, vocês têm que saber que esse 0,5 sobre uma produção de milhões dentro de um semestre faz uma diferença significativa. Então, não arredondem desta maneira. 29,5, o aluno colocou 29%, ou colocou 30%. Então, se forem para um Excel, que eu entendo que é legal, é bacana, olhem se a célula de vocês está formatada com casa decimal. Se colocar 2, 3 casas decimal, era melhor do que truncar arredondando para mais ou para menos. Bom, e aí, seguindo para a máquina B. A máquina B tinha no cenário atual 25%, 0,25%. E ela vai permanecer com 60%, porque do que ela distribuiu ficou com 60%. Então, vezes 60. Normalmente, o meu primeiro cálculo é claro que a ordem vocês podem fazer como querem, mas para entender o meu desenvolvimento, eu sempre começo com o que a máquina tinha vezes o que sobrou para ela. E depois eu vou fazer o que ela recebe. Então, ela tinha 0,25 e ficou com ela 0,60. Aí ela tinha, a máquina B vai receber 40% da A, que valia 0,65. E vai receber da C 10% da C, que também representava 10%. Então, 0,10 vezes 0,10. Multiplicando isso, 42% para a máquina B no novo cenário. E a máquina C? Bem, a máquina C já representava 10%. Lembrem, ela deu 10 para B e 10 para A, portanto, restou na própria C 80. Por isso que eu multiplico 0,10 por 80. E a máquina C recebeu da A 20%. E a A representava, no início, 65%. 65 vezes 20%. E na B, a máquina B mandou para C 30%. E a máquina B representava 25%. Fazendo estas multiplicações, chega-se a 28,5%. Essa composição de 29,5, 42 e 28,5 é o momento 2. Agora, quer dizer, é o primeiro momento do impacto. O momento 1 era o que o próprio enunciado deu, o primeiro impacto, que seria o momento 2, seria esse, e ainda o problema pedia o segundo impacto. Então, nós vamos ter que fazer os mesmos cálculos, porém, não representa mais 65% a A. Agora, nós vamos partir o A de 29,5%. O B também não representa mais 25%. Nós vamos partir de 42%. E a máquina C
também não representa mais 10%. Ela representa agora 28,5%. Então, nós vamos partir destes montantes, fazendo as mesmas distribuições. O resto vai ser tudo igual. Continua no A valendo 40%, que é o que sobrou dela. Continua multiplicando pelos 10%, que é o que a A recebe da B, e multiplicando também na C 10%, porque é o que a C vai passar para A. Claro que aqui não é mais 25, quando a gente está tratando da B, passou a ser 42, porque agora a B vale 42. E aqui na C, que é o que a A recebe, não é mais 25%, não é mais 10%, perdão, porque agora a C não vale mais 10, a C vale 28,5. Fazendo as multiplicações, a gente tem o segundo impacto, que seria 18,85, 39,85, 41,3. Então, a resposta do exercício 2 eram todos esses conjuntos de novos cenários. E também não é uma resposta o número decimal, é o percentual. E para vocês terem também uma segurança, somem, porque também tem que fechar os 100%. Não fechando os 100%, foi feito alguma coisa errada. Adoro vocês em silêncio. Pessoal, vocês estão aí? Tô. Sim, sim. Pelo amor de Deus, pensei que eu estava falando sozinha agora. Vamos concentrar nisso aqui. Júlia, tudo certo, Júlia? Sim, tudo, prof. Regina, você está podendo falar? Cadê a Regina? Está aí? Oi, sim. Tudo certo, Regina? Sim, tudo. Beleza. Então, ninguém com dúvida, eu vou seguir para o exercício 3. Ops. Vamos ver o que era o nosso exercício 3. A média de atrasos e faltas de toda a sua equipe de produção é de 1 hora e 90 minutos. Trabalhe com desvio padrão de 0,08. Durante o exercício, eu falei que era para vocês usarem 1,90. Professora, não existe 90. A gente, quando se faz cálculo em hora, a gente usa o centesimal. Não é correto você somar minutos. E eu disse, eu já dei para vocês em centesimal. Se eu não tivesse dado hora em centesimal, tivesse dado 1,20, esse 20 vocês tinham que dividir por 60. Por isso que aqui, para evitar dúvidas, eu já dei 1,90. Então, quando isso acontecer, usem o 1,90. Como aqui era para usar o 1,95. Exatamente como eu dei. Qual a probabilidade, conforme os processos de renovação, porque falta é uma falha, né? A ausência do funcionário é uma falta, de você ter em determinado mês faltas entre 1,95 até 2 horas. Então, este exercício, inclusive, coloquei aqui para vocês a tabela para se utilizar. Na nossa prova, eu não vou poder dar a tabela. Então, vocês busquem a tabela nos nossos slides. Tem vários slides. Eu vou escrever, use a tabela acumulativa, eu vou dizer, aqui eu já dei pronta a tabela para vocês utilizarem. Mas eu não esperem que eu printe a tabela no trabalho, tá? Então, o que nós tínhamos que fazer aqui? Se nós pensarmos no modelo cartesiano, eu tinha que fazer 1,95 até 1,90, que era a nossa média, dividido pelo desvio, 0,08.
chegava a um valor 0,625. Ia lá, encontrava na tabela 0,6, aqui, e o 25. Encontrava na tabela 0,7324. Muito bem. Aí eu tinha também que fazer, era de 1,90. Desculpa atrapalhar. Eu arredondei para cima. Daí agora deu um diferente resultado, né? Então, daí é considerado como errado. Não arredondem para cima, tá? Porque 1,25 eu arredondei porque tá 1,20, né? Eu botei 1,30 daí. Não pode arredondar, tá? Peraí, sempre eu acho, né? Vamos fazer aqui. 2 menos 1,90. Por que 2 menos 1,90? Eu tinha que fazer a probabilidade entre 1,95 e 2. Então, eu calculei aqui a de 1,95. Agora, eu vou calcular de 2. Dividido por 0,08. É 1,25. Façam a conta. Por que 1,20? Tu colocou quanto? Não, prof, eu tava falando ali do 0,625. Que eu coloquei 0. Eu achei na tabela lá 620, né? Não 625. E daí para mim deu 0,7357. E para a senhora deu 0,7324. E daí arredondou para baixo, senhora. Na verdade, vocês têm que usar sempre o para cima, tá? Mas então, daí é meu na verdade, aqui, ó, é 0,625, certo? Isso. O resultado. Não existe, vamos olhar lá, não existe na tabela 0,625. Existe, cadê a tabela? 0,62 ou 0,663. Concorda? Tu pegou o 0,63. Ó. Não, mas não é 0,63. Vamos supor que o resultado aqui tivesse dado assim, 0,6223333. Tu vai arredondar para cima? Não, é que daí é 2, né? É para baixo? Não, mas espera aí. É sempre duas casas, tá? Se aqui tivesse 0,629, não importa, é duas casas decimais, 0,62. Ah, beleza. Não importa o que tenha. Entendi. Tá? Obrigado. Bom, aí nós vamos fazer o mesmo cálculo para o 2. 2 menos 1,90. Aqui, no caso, vai dar duas casas só depois da vírgula. Vamos lá na tabela, cadê a tabela? Encontramos aqui na tabela 1,2. Agora segui a linha. 1,25. Tá aqui ele, ó, 0,8944. E aí é só fazer uma subtração. Este número menos esse, 0,162. Cuidado que a resposta é em decimal, 16,2. Feito? Tá entendido, prof. Beleza. Bem, o nosso trabalho foram 3 exercícios, né? A prova, eu não farei menos, a de vocês eu não preparei ainda, mas não farei menos do que 5. E vão cair, por exemplo, no caso aqui deste tipo de exercício, como eu falei antes que eu não daria uma matriz talvez tão pequenininha assim, talvez dê uma matriz maior, mais bem elaborada. Aqui também na cadeia discreta, talvez eu dê não balanceada, enfim, vou tentar fazer que nem eu dei do hospital, se eu não me engano, né? Acho que foi para vocês que eu dei do hospital, que eram construções, hospitais de campanha nós fizemos, lembram? Aquele já era um pouquinho mais elaborado do que até esse que caiu no trabalho. Então, a prova também aqui vai ser. E neste caso aqui,
também eu vou dar, talvez, alguma coisa 2 exercícios que utilize tabela acumulativa, não acumulativa, enfim, não vou fugir do que a gente está fazendo, talvez só o exercício seja um pouco mais trabalhoso. E aí, claro que vocês não vão poder me mostrar os cálculos e vão assinalar a resposta correta. Para alguns poderá cair com números diferentes, inclusive, então cuidem muito se forem fazer coletiva a prova, tá? Mas eu não farei um mais difícil do que o outro, e nem eu tenho, assim, o domínio de dizer, essa prova cai para o João, e essa é para a Maria. As questões são randômicas, o sistema escolhe que questão vai cair. Então, eu não tenho esse poder de decisão. Claro que todas farei dentro do mesmo equilíbrio de dificuldade, mas cuidem na cola coletiva. Feito, então, meus anjos. Seguimos o baile para a aula de hoje. Bem, a aula de hoje, nós vamos começar a estudar filas, e embora não caia na prova, é realmente uma introdução, e eu acho que o tema filas dentro de estocástico, ele é extremamente pertinente, e essa parte de introdução eu acho muito importante que a gente veja, eu vejo sempre com os meus alunos, ela é bem mais teórica do que a prática, e na aula seguinte eu sempre começo a fazer exercícios de todas as características de profundidade, porque, para o meu entendimento, uma teoria só tem sentido quando a gente enxergar aplicabilidade. E quando a gente pensa em fila, de uma maneira assim muito precipitada, a gente logo associa a eventos corriqueiros do nosso dia a dia, fila de banco, fila no caixa, e não parece ser uma aplicabilidade para nós da engenharia. Mas eu tenho absoluta certeza que no andar do semestre, com os exercícios que vocês farão, vocês vão ver que o conceito filas para o que a gente está vendo, ele vale para inúmeras situações. E eu trago sempre esse exemplo, que é quando realmente surgiu o sistema filas, que eu acho bem interessante, e olhem a data, 1908, era congestionamento nas linhas telefônicas, numa época em que, para fazer uma ligação, eu tinha que ligar para uma telefonista, uma central, pedir para ela fazer uma ligação para o número X, não era uma descagem direta. Isso gerava uma fila. Essa telefonista tinha 10, 12 ligações a serem feitas e ao conseguir concretizar a ligação, transferia para mim a que eu pedi. E isso gerava fila. Claro que parece hoje isso, já vivendo momentos de internet, de ligação via WhatsApp, parece maluco, né? Mas em 1900 era realmente essa a realidade, e isso vocês podem até ver durante os filmes, né? Que se ligava para uma telefonista para pedir uma ligação para tal lugar. E nesse momento surgiu realmente a dor daquela operação, que era congestionamento, muita gente esperando para ser atendido, para ter a sua vez de chegada na fila. E aí, logo em seguida, a fila de pessoas, e vocês também não devem ser dessa época, mas os pais de vocês são, a evolução disso foi a gente comprar linha telefônica, que se comprava na época, era uma coisa assim caríssima. Inclusive, quando se tinha falta de dinheiro, a gente vendia e inflacionava esses valores, vendia a minha linha telefônica. Hoje, já faz algum tempo, é que isso não existe mais. Eu não sou do tempo do 1908, mas eu sou do tempo que se comprava uma linha telefônica e que se podia também vender no câmbio negro, né, essa linha. E aí também tínhamos um problema,
que era disponibilidade de linha aqui na minha rua. Era eu ter uma falta de linha, então meu vizinho podia ter linha telefônica, eu não tinha, e eu ficava numa fila esperando ou aumentarem as conexões, né, os cabos de linha, e eu receber isso. E caso não tivesse, eu ficava esperando, né? Foi aí que surgiu a ideia de filas. E claro que a gente tem muitas outras aplicações rotineiras. Fila em banco, que hoje também se reduziu muito, porque a automação cumpriu esse papel. Fila em supermercado, caixas, né? Nós temos em vários países também uma automatização do caixa. Brasil, isso é muito fraco ainda, mas já existem alguns mercados. Mesmo assim, existe a fila, porque eu posso ter 3 esteiras automatizadas e 25 pessoas esperando para passar os seus produtos, colocar o cartão de crédito e pagar. Então, ainda pode ter fila. Um outro exemplo que eu trago aqui, fila em parque de diversão, comum de acontecer. Filas em hospitais. E aqui, só voltando ao parque de diversão, que também, como hospital, buscou alguma estratégia, nos parques de diversão costuma-se colocar aquelas filas que não são em linha reta. Elas vão fazendo todo um trajeto, né, em S. Para que isso? Para dar uma ilusão ao cliente que está na fila de movimento, porque você fica caminhando em forma de S, você faz muito mais trajeto do que em linha reta, mas em você caminhando, além de alocar menor espaço para a fila, a tua percepção de intolerância ao aguardar também é menor. Os bancos, por exemplo, a estratégia foi você tirar como chama aquilo? Uma senha. E sentar-se, não ficar de pé numa fila, que é algo incômodo. Uma outra estratégia que os bancos utilizaram é que essa senha, quase sempre, né? Eu acredito que hoje todos os bancos, ela não é mais, procura-se não ser mais uma senha numérica sequencial, 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem letras e números para dividir o público esperando por tipo de atendente. Um é mais preparado para poupança, o outro é mais preparado para aplicação. Alguns bancos ainda têm sequencial no caixa, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas isso também te tira um pouco a noção, eu sou a próxima, tem 10 na minha frente. Enfim, são estratégias. Os hospitais usaram a estratégia de diferenciar a fila por uma triagem, né, de urgência, emergência, e aí se fazem filas diferentes. O fato é que fila sempre foi incômodo, desconfortável, sempre foi alguma coisa que, em gerando congestionamento de qualquer ordem, 3 pessoas na minha frente, eu sendo a quarta e intolerante, já é um problema. Do ponto de vista do dono do negócio, também sempre se soube que, estatisticamente, muitas pessoas, ou porque a fila é grande, ou pela intolerância, abandonam o negócio. Quantos de vocês, quantas vezes todos nós, desistimos de alguma ação porque achamos que a fila estava longa, ou porque deduzimos que o tempo de espera naquela fila era maior do que o que a gente dispunha. Quantas empresas, e agora eu já vou partir para um outro tipo de fila, geraram desperdício e estraga de matéria-prima, superestimando uma produção que não aconteceu, com uma matéria-prima numa fila que é uma esteira, e que essa matéria-prima chegou
caiu, acumulou, estragou, porque a produção não deu a mesma vazão do que a fila de matéria-prima se cumpria. Então, a gente sempre soube que fila, de qualquer ordem, era alguma coisa que, de alguma forma, trazia prejuízo ao usuário da fila, ao proprietário da fila, à imagem. Eu trabalho com várias empresas em fila, cálculo de fila. Exemplo, supermercado. Vocês já se perguntaram o porquê que em alguns dias tem 10 caixas, por que em alguns dias ou em alguns horários tem 5? É óbvio, professora, porque quando tem mais movimento, se coloca mais caixas. Eu sempre acho essa resposta muito doída de ouvir, porque vocês acham que o mercado tem os caixas lá numa salinha, sentados, esperando. Caso tenha muito movimento, chama o cara lá sentado na salinha para abrir mais um caixa. Não funciona assim, é muito mais complexo. Existe uma escala de trabalho. Claro, eu tenho 200 profissionais que no seu cargo é ser caixa, mas eu vou ter que... E eles têm uma carga horária a cumprir. E esta carga horária, eu vou montar... Vocês estão aí? Sim. É o Eduardo pedindo para entrar. É que eu não fico com a tela do Teams, eu só ouço um barulhinho quando está pedindo para entrar. Então, às vezes eu posso demorar um pouco para liberar, me perdoem. Então, voltando. Então, a fila do supermercado, como que a gente estima? Eu tenho um cliente que eu já acho que comentei com vocês, que é o Supermercados Condor, a maior rede de supermercados do estado do Paraná. São 120 lojas ao todo, em shopping, que tem à noite, que tem fim de semana, eles têm 15 mil funcionários. Então, vocês imaginem a quantidade de caixas. Nenhuma loja tem caixa numa salinha esperando, caso tenha muito movimento, abra o caixa. E imaginem o prejuízo de abrir todos os dias, todos os horários, todos os caixas da loja e não ter fila, o caixa ficar parado. Então, na verdade, para você ser performático numa fila, você tem que ter o número de atendentes necessários para aquele dia, para aquele horário. E a partir desta quantidade, aí sim você monta escalas e estima a quantidade de profissionais que você tem que ter. Se você trabalha fim de semana, existem supermercados no Paraná que abrem 24 horas, 7 dias por semana. Nós, em Caxias, não temos mercado 24 horas, mas em cidades capitais, agora já é muito comum. Então, eu preciso ter uma quantidade de profissionais contratados, mas eu preciso otimizar a utilização dessa capacidade, desse quadro de lotação chamado caixa, para que eu os tenha disponível no PDV, no ponto de venda, de modo a ter o menor número de filas possíveis. O mercado, para mim, é um case fantástico, porque banco diminuiu muito a fila. Hoje, a gente começa a pensar de novo, mas é um caso atípico. Se vocês, espero que não estejam andando pela cidade, mas se passarem por uma Caixa Econômica Federal, é assustador a fila. E aí todo mundo esqueceu o conceito básico de fila, de senha, de estar sentado, está todo mundo para o lado de fora, porque as agências não permitem a quantidade maior que é o possível de entrar para ter o mínimo de contaminação possível, então fica contaminado lá fora, porque está todo mundo grudado. E aí nós temos fila de ônibus, fila, gente, fila de caminhão que chega numa empresa para descarregar.
Então, nós começamos a pensar em fila em muitas situações. Fila de aviões para decolar e para aterrissar. Fila de malas que são despachadas e ficam transitando naquelas esteiras que a gente nem enxerga, e se vocês enxergassem, vocês se agarrariam na mala, morrendo de medo de perdê-la, e é por isso que algumas malas realmente são extraviadas. Muita gente pensa que é roubar, mas 99% não é roubar. Na fila da esteira, elas acabam, por algum motivo, seguindo o caminho errado, que não é o voo que você está embarcando. Então, a gente tem aplicações para filas gigantescas. E o que nos interessa calcular? A quantidade da fila. Eu preciso saber se eu tenho uma probabilidade de ter 30 caminhões na segunda-feira para serem descarregados, e eu preciso pensar numa estratégia de dar vazão a essa descarga, de modo a ter menos fila. E talvez na terça-feira de manhã eu não tenha ninguém. Então, talvez os meus operadores de empilhadeira na terça de manhã não devam trabalhar. Eu fico triste pelo momento que a gente vive e mega feliz porque esses conceitos, que são, sim, acadêmicos, estatísticos, eles sempre foram estudados e nem sempre as pessoas os aplicam. Só hoje eu recebi 5 ligações, 3 delas são amigos antigos, engenheiros, amigos, né, de velho tempo, e 2 ex-alunos, justamente tentando pegar alguma dica, se eu pudesse ajudar, relembrar alguns cálculos de estocástico, porque hoje as empresas estão reduzindo a jornada dos seus colaboradores, reduzindo, portanto, carga horária produtiva, não importa de que setor, e precisando ser performático. Então, se a empresa tem só 5 operadores de empilhadeira à tarde, eu tenho 30 caminhões para descarregar, eu tenho que pensar uma alternativa de talvez fazer um processo, um fluxo diferente, e agora eu posso dizer, Rose, tu só vai trabalhar 100% do teu dia na segunda, terça, quarta e quinta tu não vai trabalhar, a legislação está permitindo isso. Por isso que eu tenho dito para as pessoas que convivem comigo, voltar à normalidade, defina a normalidade, né? Mas, enfim, voltar à normalidade de fevereiro, nunca mais, gente. Nunca mais. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês estão com vontade de aula presencial. Nem respondam. Mas, enfim, os professores, num primeiro momento, enlouqueceram. Nós somos professores do presencial. Professores com dificuldade até de instalar o Teams, por exemplo. De gravar um áudio, criar um canal no YouTube, postar o vídeo, né, no YouTube, copiar o link, muitas dificuldades. E isso não é demérito, porque nunca fez parte do dia a dia de um professor presencial utilizar essas ferramentas. Eu vejo isso como uma coisa normal. Só que agora, gente, adoraram. Eu estava explicando para um professor uma ferramenta chamada LaTeX, que é uma ferramenta que ela converte, você digita fórmulas, o símbolo de função, eu consigo digitar uma matriz e depois jogar para dentro de qualquer aplicativo, do Ava, do Word para uma prova, enfim. Nossa, todo mundo está encantado com estes recursos. Nós vamos voltar para o presencial? Claro que vamos, nós somos presenciais. E garanto a vocês, me digam, se eu não for mais prof de vocês, pelos corredores, me contem. Garanto a vocês que vai ter muito professor que vai gravar vídeos para vocês e não vai mais procurar no YouTube vídeos prontos.
vai gravar para vocês alguns vídeos e vai postar e vai usar como material de aula daquilo que a gente posta e não ser sempre um slide. Enfim, a gente nunca mais vai voltar a ser o normal. O próprio home office é uma coisa que foi autorizada por lei na reforma trabalhista, ano passado. Quem usou? Praticamente empresas de tecnologia e alguns, e de cidade muito grande. A minha filial de São Paulo, eu tenho que pagar mais se o funcionário tem que ir no escritório. Se ele trabalha em home office, ele até aceita ganhar menos. Claro, não tem o trânsito, né? E isso vale dinheiro. Então, a voltar ao normal, eu acho que agora as empresas perceberam o que é o home office, valorizaram ferramentas de reunião, o Teams, o Zoom, e até Skype, enfim, não importa a ferramenta, não estou aqui fazendo nenhuma apologia a ferramentas, mas antigamente, assim, cliente de Canoas que eu tenho, eu propunha, quem sabe a gente faz uma videoconferência para eu não ter que me deslocar, eu tenho mais tempo de deslocamento, chego lá, é uma reunião de 30 minutos, mas claro, eu sou uma mera fornecedora. Não, a gente prefere que tu venhas aqui. Agora, bom, ninguém quer que eu vá, eu devo ter uma cara de grupo de risco que nossa, né? Porque, não, todo mundo videoconferência, eu estou adorando, porque tecnicamente é o momento de nós aproveitarmos para embutir na vida profissional de cada um de nós recursos tecnológicos. Claro, tem situações que não vai ser um cálculo estocástico, é o meu feeling, é o meu empoderamento de gestão, mas, gente, 99% da vida a gente deveria fazer um cálculo. E aí, baseado nesse cálculo de 99%, ok, eu ainda tenho o meu poder de decisão. Então, eu fiquei muito feliz hoje. 5 ligações, 2 ex-alunos já formados, colegas de vocês, aliás, e de empresa grande de Caxias. Então, assim, eu fico muito feliz, porque se não foi útil, agora vão achar que vale muito, e realmente sempre valeu. Você não pode ter preguiça, né, de calcular. Desculpe. Então, aqui, na verdade, ó, é um outro exemplo que eu já dei para vocês. Os cálculos de pousos e decolagens é uma fila. Se eu nunca comentei para vocês, a gente informatiza o Transurb, e o Transurb, na minha experiência profissional, foi a maior utilização que eu, né, minha empresa, não, devem ter outras muito mais fantásticas, mas na minha experiência prática, foi a experiência mais linda que eu já construí, que na verdade é fila nesse conceito do Transurb, o que é? É a chegada e a partida dos vagões. Entre um vagão e outro é uma fila. Só que essa fila, ela tem um tempo muito randômico também. Existe por contrato entre a chegada de um vagão numa estação. O próximo vagão tem que chegar em 15 minutos. Só que, olha só, o primeiro vagão, vamos supor que seja 6 horas da manhã, o vagão sai da garagem, chega na primeira estação. Às 6 horas ele chegou na primeira estação. Está lotada a estação. Então, a porta fica aberta até que... E ninguém desceu, o vagão estava vazio. Até que todo mundo embarque. Então, na verdade, ele não sai às 6 horas. Supondo que ele saia às 6h01. O próximo vagão não tem que chegar às 6h15, tem que chegar às 6h16. Beleza, tem o tempo que ele leva, a quilometragem que ele faz, são 3 quilômetros, tem vários pontos a gente chama de garagem, né, mas de estacionamento dos vagões, alguns são 3 quilômetros,
200 metros. Então, o sistema tem que calcular o tempo que ele vai levar para chegar a 6h16 com a velocidade de 20 km por hora. Muito bem. Quando ele chegou na primeira estação, não tinha ninguém para embarcar. Então, ele chegou 6h16 e saiu 6h16 e 10 segundos. Abriu 10 segundos que a porta abriu, não entrou ninguém, fechou e ele saiu. Mas aquele vagão que antecipou ele, chegando na outra estação, na segunda, teve gente descendo, gente embarcando, e ele demorou 4 minutos. O que eu quero dizer para vocês é que a fila, ela está sendo controlada pela quilometragem. Eu aumento ou reduzo a quilometragem a partir da saída do vagão que me antecede. Então, se eu pegar horários de pico, tipo Grenal, eu ando numa velocidade muito mais rápida, ou porque eu tenho muito mais saídas e entradas do que em dias, por exemplo, que a estação de um domingo de manhã, que a estação está vazia. Então, eu vou reduzindo a velocidade para dar realmente 15 minutos. E este cálculo de fila é estocástico. Tem intervenção humana? Nunca. Tem intervenção humana? Nunca não. Quando alguém se joga nos trilhos do trem, todo trem tem um operador, um piloto. E esse piloto, ele não controla a velocidade, não freia, exceto que aconteça algum sinistro. Dá uma briga dentro do vagão, ele vai parar e não vai sair, vai chamar a polícia, alguém se joga, e todo dia alguém se mata nos trilhos, tá? Se joga nos trilhos, ele freia, e aí atrasa todos os vagões. A gente tem que garantir que não haja uma colisão entre os vagões. Então, é um exemplo de fila prático, que não é lá na China que usam, claro que usam, desenvolvido aqui por uma empresa de Caxias, dessa colega de vocês que vos fala. Aqui nós temos fila, né, a fila tradicional, e o que eu quero mostrar com esse desenho? Algumas terminologias são muito importantes. Eu tenho aqui 2 atendentes. Esse atendente já está atendendo esse elemento e este atendente ainda está atendendo esse elemento. Temos 3 pessoas já na fila, 3 pessoas nesta fila, e este elemento, ele não está em nenhuma fila e nem outra, ele está chegando na fila. Tudo isso nos interessa, porque quem está sendo atendido ainda está na fila, porque o tempo de atendimento dele conta também. E este que está chegando, ele pode estar lá na porta, mas ele já está adentrando ao sistema. Vocês vão entender isso nos próximos slides. Bem, a gente tem também algumas coisas, porque a gente sempre entende que fila, e todos os exemplos que eu falei para vocês até agora, é aquela questão da fila como um prejuízo. Eu até disse, ou traz prejuízo para o dono do negócio, ou traz prejuízo para o cliente que está na fila, que pode se incomodar, se atrasar, abandonar, para a imagem, mas também tem aquela fila desejável, né? Que a gente, às vezes, escolhe um restaurante ou nomeia o restaurante como um restaurante bom, porque tem muita gente na fila. Parece que aquilo deve ser muito especial para ter tanta gente tolerando fila. Claro que ainda assim, às vezes, falando em restaurante, para o dono do negócio ainda não é tão positivo. Pode ser bacana para a imagem, ele vai atrair mais cliente, mas ainda pode não ser positivo porque ele acaba fazendo um péssimo atendimento para dar vazão nessa fila para que entrem outros. A gente iniciou antes do coronavírus
um trabalho de filas numa pizzaria grande aqui de Caxias. Infelizmente, a gente interrompeu, porque nós estávamos na fase de levantamento da estatística. Eu tenho que ter histórico. Se eu não tiver memória de cálculo, não tem como fazer cálculo de fila. Então, pizzaria é uma coisa irritante, a fila, porque as pessoas estão ali sentadas, quem já está sentado, numa confraternização fantástica, às vezes não está mais nem comendo e fica 1 hora só na conversa, na confraternização, e ninguém vai mandar eles irem embora. Em contrapartida, lá na porta, se empilhando, tem várias pessoas na fila esperando. Então, e eu disse para o proprietário, né, eu sou uma pessoa que não sou muito fã de pizza, agora eu vou ter que mudar, né, porque é meu cliente. Eu não sou muito fã realmente de rodízio de pizza, e é muito provável que seja por essa ideia. Me incomoda comer sob pressão, me incomoda ficar descontraída e vendo pessoas me olhando com cara feia, e me incomoda também ficar ali na fila das 8 da noite até as 10h30 para sentar e aí começar a jantar. Então, é muito provável que eu já criei esse estilo de não gostar de rodízio de pizza por esse motivo. Mas a gente tem, sim, o que se chama de filas desejáveis. Aqui eu coloquei o exemplo de uma danceteria, que é o caso do restaurante. Essas ideias de Black Friday, que as pessoas têm um evento específico promocional e aí gera fila, lançamentos, isso eu acho que é muito fila exclusiva do iPhone, né? Que as pessoas ficam na fila madrugada dentro porque a Apple divulga o dia do lançamento e a pessoa quer ser a primeira a comprar. Tem certas coisas que eu particularmente não entendo, mas são filas que existem e essas filas são propositalmente instigadas que continuem existindo. E existem aquelas filas, né, que a gente chama de abstratas, e hoje a gente já passou por esse tipo de conceito, ela academicamente ainda é abstrata, mas não é mais considerada tão invisível assim, porque ordem de serviço de uma manutenção, por exemplo, hoje ela não está mais papelzinho impresso, ela está no sistema, mas eu tenho a fila da mesma maneira. Se eu estou aguardando uma manutenção na minha internet, eu entro numa fila, o meu provedor me dá, vou te atender em até 7 dias. É óbvio, ela é uma fila abstrata, eu não estou ali fisicamente com 5 pessoas na minha frente, mas ela é uma fila. Não existe este conceito no estocástico. O fato de eu sentar num banco, numa cadeira, no caixa, na agência bancária, eu não estou naquela fila reta, em linha reta, de pé, mas é uma fila. Então, essas filas abstratas ou físicas, hoje não faz mais sentido essa diferenciação, e a gente, em estocástico, calcula da mesma forma, tá? Na produção, na logística, já falei para vocês, das esteiras de produção, linhas de montagem, as montadoras usam muito isso, né? Linhas de montagem que eu preciso que os setores que me antecedem, que é uma fila, nem me entreguem antecipado um componente e nem atrasado. Esta é uma fila que tem que andar rigorosamente, como o trem, né, o exemplo do trem, rigorosamente na fração de segundos. O setor a linha de produção que me antecede tem que chegar o componente na minha linha exatamente no momento que eu preciso para dar fluxo no processo que eu faço parte. É uma fila. Filas custosas é aquilo que a gente costuma dizer que tem espera, né? Eu estou com a minha máquina parada porque a linha que me antecede não entregou.
tempo parado, hora ociosa de operador, isso é uma fila extremamente custosa. Por quê? Porque para o mercado, se tiver 10 pessoas na fila do caixa ou 20 pessoas no caixa, a fila não custa para ele. Agora, eu ficar na produção com a minha máquina parada e eu, operadora, parada, porque a fila que me antecede, das linhas que me antecedem, não cumpriram e o componente não chegou para mim prosseguir a montagem, isso é uma fila custosa. Custa, sim, hora operador e hora máquina parada. Então, são 3 diferenças que se faz aqui daquela fila abstrata, que eu não estou enxergando posicionamento na horizontal das pessoas, mas é fila. A fila desejável, que eu posso calcular qual a probabilidade de eu ter fila ou não, e se eu quero ter fila, eu invisto em alguma ação de marketing, alguma coisa, se eu quero ter fila, né? Eu mesmo assim posso usar o cálculo, e da produção, que é aquela fila que tem um custo do fato de eu gerar uma fila, porque eu parei máquina, embalagem, fila que eu parei uma produção e o caminhão que eu chamei da transportadora ficou parado ali esperando para uma coleta, porque eu atrasei a minha fila. Então, são conceitos importantes até para a gente absorver onde é que eu vou usar isso. De novo, todo o conceito que vocês aprenderem, se não enxergarem uma aplicabilidade, não terá valido a pena. Então, eu gosto muito de, antes de entrar no cálculo, é fácil explicar uma fórmula. A gente entender onde é que eu posso aplicar, porque nas vidas, nas carreiras profissionais de vocês, podem estar trabalhando hoje num posto de trabalho e amanhã ir para outro completamente diferente. E estes conceitos devem acompanhar a vida de vocês, para que vocês saibam nem superestimar, nem subestimar os recursos. E os recursos são todos: máquinas, dispositivos automatizados como uma esteira, recursos humanos, operadores, pessoas, caminhões, veículos, leve, pesado. Falei de trem, né? Trem, enfim. Vejam fila onde vocês andarem, e quando nós chegarmos aos cálculos e o que é possível calcular, tragam para dentro das carreiras de vocês. Se tem aplicativos que calculam, poucos, tá, gente? Quando a gente foi, claro, já faz algum tempo, foi 2009 que a gente assumiu este cálculo do Transurb, porque os vagões são importados e a gente tem, né, esses aplicativos muito forte pelos irmãos nossos aqui vizinhos, argentinos, e alemão também tem cálculos muito fortes disso, mas os vagões são vendidos e vem embarcado no vagão alguns aplicativos que fazem estes cálculos por tempo determinado, durante a garantia. A partir de um determinado momento, você tem que comprar o produto, que vocês devem imaginar quantos bilhões ele é vendido. E existem outras características que esses aplicativos, e eu nunca entendi muito bem o porquê, eles não foram traduzidos pelas empresas que desenvolveram. Então, se você vai usar um aplicativo desse no trem na Espanha, comprado da Argentina, será em espanhol. Os trens metropolitanos de São Paulo usam da Alemanha, então o aplicativo é em alemão. E isso sempre gera algum problema, porque a central, que é uma central de comando, existem algumas pessoas, é uma sala bem grande. Cleison. Não sei por que eu estou tendo que aceitar. Não sei, porque antigamente vocês entravam direto, né?
Ah, é que o Cleison saiu e está entrando de novo. Tá, acho que ele deve ter caído e acabou de entrar. É uma sala muito grande, que tem, normalmente, a cada turno, 3 operadores apenas, e todas as paredes são de monitores, imagine o tamanho de um monitor na parede, com pontinhos verdes, o trem andando, cada vagão, vermelho, o trem parado, e aí tem algumas cores, algumas que o trem parou porque o operador freou, manual, o vagão pode estragar, tem saídas alternativas para que ele não fique parado no percurso, mas enfim, então quando a gente assumiu, a ideia realmente era que fosse uma aplicação mais barata do que a importação de tecnologia, em português, evidentemente, né? E aí a gente, claro, procurou estes cálculos em aplicativos que fossem open source, gratuito, que não tivéssemos que fazer o código do zero das fórmulas. E a gente não encontrou, ou encontramos coisas muito parciais, e vocês imaginem o risco de fazer um cálculo errado, e o impacto de um acidente, porque o aplicativo calculou errado a velocidade de um vagão para o outro. Então, a gente tem pouquíssimos hoje aplicativos que fazem os cálculos de filas, mas eu tenho várias fórmulas, vocês vão ver. Qual a probabilidade de ter fila, tempo de espera, tempo no sistema, tempo de fila, tem vários cálculos. Então, você encontra umas, não encontra outra, e aí a gente acabou tendo que desenvolver. Então, não tem aplicativos, porque provavelmente poucas pessoas ainda estejam utilizando, porque se muita gente utilizasse, já teria. E agora a gente vai chegar exatamente nisso, para vocês entenderem que cálculo de filas eu posso calcular vários conceitos. Então, aqui, ó, esse desenho mostra um sistema. Eu tenho um atendimento e aqui eu posso ter 10 pessoas na fila. Mas eu posso ter pessoas chegando na porta e posso ter pessoas se encaminhando ainda para chegar na porta. E me interessa isso, professora? Me interessa só quem está na fila? Não. Regina caiu. Eu posso ter pessoas já na fila, me interessa, tempo de fila propriamente dita, mas eu posso ter pessoas que já estão na porta a entrar e pessoas se encaminhando a chegar na fila. Nós chamamos de sistema tudo isso. Em algum momento eu posso querer calcular só isso, só quem já está na fila. Posso querer calcular quem está chegando. Posso ter que calcular quem está prestes a chegar. E ainda nós temos pessoas que já foram atendidas, portanto, estão saindo da fila. Se pensarmos fisicamente em espaço, o sair ainda é de minha responsabilidade. Para vocês conseguirem visualizar isso, um exemplo clássico, que tem outras consequências, quando vocês compram uma passagem aérea, no momento que vocês adentram no aeroporto, passaram de dentro da porta que entra no aeroporto, não é nem lá na sala de embarque, é na porta que entrou no aeroporto, naquele momento, você é responsabilidade da companhia aérea que você tem a passagem. Então, eu nunca pensei que isso, eu conhecia a regra, mas nunca pensei que isso fosse aplicável. Aconteceu um fato que eu entrei no aeroporto, eu estava caminhando, me dirigindo
ao guichê, nem tinha chego perto do guichê, e uma pessoa passou por mim, um rapaz, roubou minha bolsa e saiu correndo. E naquele momento eu fiquei sem celular, que eu teria o meu cartão de embarque online, sem documento, sem dinheiro, sem nada. Levou minha bolsa. E me dirigi à companhia aérea. E ela prontamente assumiu toda a responsabilidade. BO, dinheiro para alimentação, garantia que eu embarcasse. E olha só, eu não estava voltando para Caxias, tá? Eu estava saindo. Me deu a opção de não embarcar, de embarcar e chegar no meu destino, que era São Paulo, era Porto Alegre, São Paulo, levar um documento de que tinham sido extraviados, enfim. Essa pessoa que está saindo do sistema de fila, propriamente dito, ela ainda é responsabilidade do sistema como um todo. Então, me interessa também calcular a velocidade, o tempo que eu levo, a quantidade que eu vou ter de pessoas, ou de veículos, ou de produto saindo desta máquina, por exemplo, para a expedição. Então, não é fila só na produção, eu posso ter outra fila aqui, que é a fila saindo. Então, são vários cálculos que nos interessam. Eu tenho uma fila, que não é bem aquela fila visual, de pessoas embarcando no trem. E tenho a fila, que também não é horizontal, de pessoas saindo, desembarcando. E tenho a fila que é do vagão, um para o outro, o distanciamento que eu tenho que ter de um para o outro. Quando se abre a porta de um trem, não se respeita uma fila tradicional, né? Entra e sai pessoas no grito, quem falar mais, povo sem educação, porque em muitos países a prioridade sempre é para quem está saindo. Não existe ninguém controlando e nem gera uma fila, mas as pessoas são educadas e ninguém desembarca, enquanto estiver desembarcando passageiros, o que me parece lógico. Seria interessante que todo mundo desembarcasse para quem embarcar, ocupar espaços que sobraram, ou assentos vagos. Aqui não, né? Aqui o cálculo tem que ser diferente, porque desembarca e embarca simultaneamente se houver alguns metros para as pessoas se rasparem e fazer isso. Então, até estes cálculos têm que ter uma adaptação à nossa realidade brasileira, que às vezes os outros aplicativos não absorvem, porque a realidade cultural é outra. Sabem o que é Lambda? Já devem ter ouvido falar Lambda em várias situações, né? E a gente vai usar bastante o Lambda para medir exatamente essa taxa média de chegada. E aí, quando a gente fala taxa média de chegada, pode não ser uma pessoa, pode ser um componente que está chegando na minha esteira, uma mala, um vagão, um veículo, um trem, uma pessoa no supermercado, no banco. Então, a gente pode ter vários elementos que estão chegando no meu sistema. Não é necessariamente pessoas. E outra coisa, eu posso ter aquela fila horizontal, um atrás do outro, como eu posso ter um conjunto, que é um aglomerado, que eu não tenho quase nem condições de contar quantos estão chegando, como, por exemplo, isso que eu acabei de citar, na entrada do vagão, né? Eu não tenho uma fila horizontal, é um grupo de pessoas que vão entrar e um grupo de pessoas que vão sair. E a gente calcula a fila, e aí eu posso escolher o que eu desejar, minutos, segundos, dias, semanas, horas, e aí o meu critério de unidade de medida é conforme o case que eu estou falando. Então, eu vou sempre buscar esta probabilidade, porque essa taxa,
essa taxa média, ela é importante para mim estimar, eu estou buscando probabilidade futura, baseada numa taxa média que eu preciso ter estatística. Por isso que eu falei que quando eu iniciei esse trabalho na pizzaria, não existe um histórico. Tem um histórico muito superficial de pessoas. Nós atendemos, em média, 200 pessoas num sábado à noite. Tá, mas essas 200, 190 a partir das 10 horas, 10 pessoas, 190 às 19 horas, não sei. E como me interessa uma fila, eu preciso saber, o maior número chega às 19 horas, e quantos costumam chegar às 19, quantos costumam chegar às 22, e tem sábado, véspera de Dia das Mães, que é um movimento diferente do outro sábado, quarta-feira, Dia dos Namorados, é diferente de quarta-feira, e claro que é. Todo mundo diz, não, mas não me interessa, eu preciso saber as quantidades. E aí, quando você não tem esse histórico para montar, e aí a gente usa Poisson, né, para entrar a distribuição, eu preciso ter esses dados históricos. Só nos resta uma alternativa, aquela coleta de dados que você vai lá justamente contar, né? Você conta e você vai criando um banco de dados, um data warehouse, e vai criando dia tal, hora tal, tantas pessoas, marca se o evento tem alguma significância, como véspera do Dia das Mães, dia de pagamento, e aí cada case, eu estou falando da pizzaria, você tem eventos que são importantes, são relevantes, para o número ter um outro tipo de comportamento. E aí você vai ter que, antes de pensar em filas, pensar nessa taxa média de chegada. Bem, então, resumindo, né, o nosso conceito todo sobre filas. Então, olha aqui, aqui eu tenho pessoas chegando, que são os eventos, e normalmente essas chegadas, elas são sempre maiores do que a quantidade de atendimentos que eu possa fazer. E eu vou usar muito esse termo atendimento, e vocês vão sempre associar não a caixa de supermercado, atendimento, quem vai dar uma finalidade à fila. Então, a máquina que recebe de uma esteira um componente que vem vindo de uma fila, a máquina é o atendimento. A estação de trem que chega o vagão, a estação é um atendimento. Então, cuidado que a gente usa esses termos e não é necessariamente uma pessoa, é um serviço que está sendo prestado. Quantos serviços eu tenho num ponto de venda na frente do supermercado? É quantos caixas? Nós sabemos que tem uma pessoa ali atendendo por hora, né? Porque se um dia automatizarem, eu continuarei tendo serviços, que é o caixa automatizado. Então, só não tem uma pessoa. Então, não interpretem como sendo uma pessoa. Eu posso ter vários serviços fazendo esse atendimento e ainda assim continuar tendo fila. O que eu estou buscando é dimensionar a quantidade de serviços que eu tenho que ter, de modo a ter o menor número de fila, ou que esta fila me garanta a chegada nesse serviço exatamente quando eu desejar. Eu quero que este componente chegue neste serviço às 8 horas e que este segundo componente não fique parado aqui esperando, que quando este serviço for encerrado, saia e na fração de segundo seguinte, já esse componente entre em serviço. O menor número possível de fila. Em algumas situações, parece imprevisível. Como que eu vou saber quantas pessoas vão no mercado? Por isso que, às vezes, em algumas situações,
é aceitável um número de fila. Na minha máquina, eu não quero fila de componente esperando essa máquina encerrar uma montagem para iniciar a outra. E se eu dimensionar bem o meu fluxo, se todos os meus processos estiverem respeitado o processo, eu vou ter certeza de que não terei fila. Agora, num supermercado, como eu não tenho como garantir 100% de que 20 pessoas vão entrar no mercado às 8 horas, farão as suas compras exatamente em 20 minutos e as 20 pessoas chegarão no caixa, eu não tenho como prever 100%. Eu posso ter uma estimativa e aceitar um número X de pessoas na fila aguardando. Todas as teorias de filas foi um matemático dinamarquês, né? Agner é o nome dele, olha a época, 1909, já falamos, por questões da telefonia. E aí a gente aqui sempre tem uma inviabilidade que nos parece inviável, né? Ter 300 caixas no supermercado imaginando que terei 300 clientes. Isso é impossível. E eu nem teria espaço na loja para ter 300 caixas. Então, nem eu teria espaço e nem eu teria poder econômico de ter 300 pessoas num caixa para garantir que não tenha fila. Isso é inviável, inexequível. Por isso que a gente busca o menor número de pessoas na fila em alguns casos, né? Então, ó, cliente chegando não precisa ser pessoa física, esperando pelo serviço não é atendimento imediato, então eu tenho uma fila, e cuidado, quando sair aqui do sistema, ainda faz parte da teoria de fila. Por isso que eu tenho 2 tipos de espera. É o cliente, o tempo que ele está gastando na fila, ele está aqui, e eu tenho um tempo total, que é o tempo dele entrando, aguardando na fila, aguardando tempo de serviço, inclusive, que é o tempo que ele está sendo atendido para sair. O sistema, quando eu quero calcular tempo do sistema inteiro, aí eu vou calcular tudo isso. Existem algumas situações que entre a chegada do elemento até ele entrar na fila propriamente dito, se gasta um tempo. E me interessa, em algumas situações, medir esse tempo. Então, a teoria, que são várias fórmulas, elas surgiram justamente para que eu pudesse calcular tudo isso, todos os tempos, inclusive em separado e coletivamente. Como que eu chego à média, né? Quando a gente falou do lambda, eu falei de uma taxa média. A gente utiliza os conceitos de leis de probabilidade, claro, né? E as leis de probabilidade fazem parte de estocásticos e seguem um padrão de comportamento. Então, quando eu tenho tempo e espaço, eu estou dizendo que o tempo é um padrão de comportamento. Se vocês vão ao supermercado de manhã cedo, né, os mercados costumam abrir alguns às 8, outros às 9 horas, é um padrão de comportamento que quase sempre nós temos as mesmas quantidades. Muito diferentes se formos no final da tarde. Um outro exemplo que calcula estocástico, vocês são, acredito que todos engenheiros de produção, mas os nossos alunos de automação também veem isso, mas é o controle dos faróis das sinaleiras nas esquinas, aqueles faróis inteligentes, que o tempo não é fixo, não é programado por aquela fila, que tendo ou não tendo fila, ele fica aberto tantos minutos, o farol é 2 tempos, fica tantos minutos, se o farol é 3 tempos. Muitas sinaleiras
estão sendo substituídas por aquele farol inteligente, que existe um sinalizador no asfalto que identifica quantidade de veículos. E aí, parados, é uma fila. Então, a partir de tantos veículos de um lado e menos na transversal, o farol abre até antes, ou demora mais para fechar. Um demora mais para fechar, o outro demora mais para abrir, é óbvio, né? Então, aí já não segue tanto a questão da probabilidade histórica, e sim dentro de inteligência artificial. O farol, ele aprende a mudar os seus tempos de acordo com uma fila real. Então, neste minuto, o farol levou 2 minutos aberto, e talvez na próxima troca ele não fique 2 minutos, ele fique 4. Por quê? Porque tem mais carro, e esse mecanismo do asfalto captura essa fila. Aí foge de estocástico, tá, gente? Aí é inteligência artificial. É uma evolução do estocástico. Mas o estocástico utiliza, sim, probabilidade em tempo e espaço com memória de cálculo. Como é que esses padrões de probabilidade são construídos? Primeiro, quando a gente faz a coleta, a gente descreve tempo de interchegada. Me interessa saber quantas pessoas chegaram às 8 horas e se a próxima pessoa chegou às 8h10. Eu tenho um déficit aqui de 10 minutos. Tempos de interchegada. Simultaneamente, que é muito comum nas filas. Se fosse chegar uma pessoa a cada 5 minutos, era uma coisa. Agora, que talvez seja o nosso exemplo das máquinas, né? Que é mais fácil. O problema é chegar neste segundo 10 pessoas, no segundo ao mesmo tempo, no segundo seguinte chega 20 pessoas, no terceiro milésimo de segundo não chega ninguém. Então, clientes que chegam simultaneamente. Nós temos aquelas questões de desistir de fila, chegaram e saem da fila. Lembram que eu falei? Eu acho que vai demorar muito mais tempo do que eu tenho disponível, e eu saio da fila e muda a minha estatística, né? Ou a fila está muito grande e eu acabo desistindo. Sair de uma fila e entrar em outra. Quem já não achou que a grama do vizinho é melhor do que a nossa? Parece que a fila que a gente está, quando é uma pessoa realmente, sempre anda mais devagar do que a fila do lado. E a gente, às vezes, troca de fila. E isso, quando não é um sistema de inteligência artificial que está lendo a fila, acontece o quê? Bagunça toda a minha estatística, né? Se é um sistema inteligente, ele recompõe o cálculo. Então, as leis de probabilidade, evidente que se é uma probabilidade, eu não tenho 100% de certeza. Por isso que a gente usa desvio padrão, uma margem de aceitação. Se eu estou usando um elemento, um sistema de inteligência artificial, eu não estou trabalhando com probabilidade. Nos Estados Unidos, os caixas de supermercado que são totalmente automatizados, ou seja, não tem um caixa pessoa física, tem fila, porque nós temos o sistema de atendimento. E no percurso, no chão, onde a gente fica na fila, tem dispositivos, você é obrigado a se posicionar no ponto que exige de fila. Esse dispositivo captura a quantidade. E aí tem 10 pessoas num único sistema de atendimento, 10 é demais. A 11ª pessoa, automaticamente, o sistema de atendimentos do lado, ele é liberado para que a 11ª pessoa vá para lá e comece a distribuir. Nem todos os componentes estão ligados ao mesmo tempo, eles se ligam conforme a demanda aumenta.
Gente, não precisa de probabilidade, eu estou colocando, e ainda por cima não precisa nem de operador, né? Eu estou ligando ou desligando um equipamento na realidade, totalmente diferente das leis de probabilidade. Probabilidade trabalha com uma estatística, em considerando estas variações que são imprevisíveis, a gente usa desvio padrão. Então, são dois conceitos diferentes, estocástico e qualquer mecanismo de inteligência artificial. Bem, nós temos duas distribuições possíveis na teoria de fila. Exponencial, e aí eu tenho uma distribuição contínua, né? Eu tenho tempos de atendimento. Poisson, que vocês estão acostumados, antes de eu explicar exponencial, Poisson é mais fácil, né? A Poisson a gente utiliza muito de chegadas de clientes, e clientes não é pessoa física, de novo, né? Com tempos discretos de atendimento. Discretos são inteiros, 8 horas, 8:10. Eu tenho essas taxas de chegadas em unidades de tempo muito previsíveis. Aqui na exponencial, como o próprio nome diz, ela é contínua, eu não tenho interrupções e paradas nunca. É bem mais específica, por exemplo, para o Transurb, né? É exponencial em alguns horários, em outros ela é provavelmente discreta. Aqui nós temos algumas nomenclaturas, né, que eu entendo que seja bem importante para que a gente entenda as fórmulas, tá? First come, primeiro a chegar, será o primeiro a ser atendido. Eu posso escolher, conforme o meu processo, qual eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar com o primeiro que chegar, será o primeiro a ser atendido, eu estou naquele conceito de fila tradicional, de uma montagem sequencial. Se eu pensar que eu vou trabalhar com o último a chegar, será o primeiro a ser atendido, um exemplo disso é carregamento de caminhão. Se eu estou carregando o caminhão, a primeira caixa que eu... É uma fila, tá, gente? A primeira caixa que eu coloco dentro do caminhão, do baú, ela vai lá para o fundo do baú. Quando eu vou descarregar, ela será a última a ser atendida. Last ou first, ou seja, são conceitos diferentes de fila. E o Ciro? Bem, o Ciro é o exemplo do trem. Acumula-se ali um grupo e eu vou atender entrada ou saída de forma aleatória. Eu não tenho como prever quem vai sair antes e quem vai sair depois. Bem, e o PRI, que aí não importa a ordem de chegada, eu crio esquemas de prioridades e bagunça um pouco os nossos cálculos, tá? Um exemplo clássico disso, né, são as filas nos bancos para idosos, não só bancos, né, idosos, gestantes, mães com crianças no colo. Eu vou furar a fila. Então, também a gente acaba tendo que calcular um perfil de pessoas que são idosos e, por incrível que pareça, banco faz muito estocástico. Eu nunca tive a felicidade de participar de um cálculo desses, mas por alguns conhecidos e amigos que trabalham nos TIs de banco, a gente sabe que eles têm um histórico muito forte de que pessoas de idade costumam ir ao banco ao meio-dia. Que eu nunca imaginei isso, sempre imaginei que somos nós que trabalhamos durante o dia e, às vezes, na necessidade de ir ao banco, vamos ao meio-dia. Não, são as pessoas de mais de 60 anos que vão. Então, eu tenho os prioritários, que é aqueles que eu vou interromper a minha fila tradicional para atender o que é mais prioritário, que é o que a gente chama de preemptivo. E o não preemptivo é aquele cliente prioritário
que ele vai para o início da fila, ele não é atendido imediatamente. Ele vai para o início da fila esperando que um serviço se disponibilize. É os casos do banco. Se chegar uma pessoa com prioridade, mas todos os atendimentos estão ocupados, não é um atendimento interrompido. Ele vai ficar como primeiro da fila assim que um dos serviços for liberado. Capacidade de sistema é aquilo que a gente vai estimar. Eu posso ter filas finitas e infinitas. Eu não tenho como calcular quantas pessoas vão chegar, mas eu posso ter alguns sistemas que a fila acaba aqui, ninguém mais entra. E aí eu ainda, é bem fácil daí de calcular quantos, não precisava nem estocástico, quantos atendimentos eu preciso ter. Mas os nossos casos são filas infinitas, imprevisível de poder determinar. E aí a minha ideia é calcular quantos pontos de atendimento eu tenho que ter para ter o número de elementos na fila aceitáveis pelo meu negócio. São os canais de serviço. Bem, e aqui a gente começaria a entrar... Que horas são isso? Deixa eu ver que horas são. 9h20. Nós começaríamos a entrar nos exemplos e o detalhamento, não se assustem, tá? Das fórmulas iniciais que a gente vai utilizar. E eu acho que, apesar de ser 9h20, eu acho que, tecnicamente, não vale a pena eu começar com este cálculo, porque não entra na prova e vocês vão acabar misturando os conteúdos. Eu acho que vale mais a pena. A gente já passou por essa fase de todas as teorias, que eu acho importante, e agora a gente entraria propriamente nos cálculos na semana seguinte à nossa prova, e aí a gente não mistura os canais. Não sei se vocês concordam comigo, a gente acaba encerrando um pouco antes, apesar de não termos feito intervalo, a gente acaba encerrando a nossa aula 10 minutos antes. Não sei se vocês têm alguma objeção ou outra ideia. Okay. Concordo, prof. Tranquilo. Tranquilo? Então tá, então a semana que vem eu não os vejo, desejo boa sorte para vocês e foco não só na minha prova, mas em toda semana de prova, e se cuidem, fiquem com Deus, continuo à disposição, se precisarem de mim qualquer coisa, me chamem e a gente resolve tudo. Se ninguém tiver mais nada. Eu tenho uma dúvida, mas agora não é sobre o conteúdo de hoje. Eu vi que tu comentou ali das células do Excel, logo no início, lá sobre o trabalho, para não fazer o arredondamento, né? Eu não consegui resolver esse problema da minha célula. E aí eu acabei enviando, até eu calculei, deu mais que 100%, né? Deu 101%. Só que daí eu não consegui, eu disse, eu não tenho o que fazer. Tu sabe teria como tu me ajudar só para regular o meu Excel para a prova, né? Até para o trabalho? Claro, olha só, eu vou fazer aqui um exemplo, tá? Só para te ver. Sei lá, vou botar aqui, deixa eu aumentar, não sei se vocês estão enxergando, mas... Tá ok para enxergar. Tá, vou botar mais aqui para o meio, que... Ó, sei lá, vamos botar aqui 2.501 com 49. E vou fazer aqui uma fórmula e vou dividir isso aqui por 21 e 10. Ó, 3 casas depois da vírgula. Se eu vier aqui, ó, nessa flechinha, eu vou parametrizar como eu quiser, ó, número, okay. E eu vou dizer que se eu disser que eu quero 0 casa depois da vírgula, olha aqui, ó, 118, ele vai jogar 119. É. Então, inclusive, eu posso vir aqui, ó, desfiz, tá? Marcar toda essa, porque supondo que eu vá ter mais números, né, aqui para baixo, eu formato a coluna inteira, venho aqui, marco como número,
e eu vou definir quantas casas depois da vírgula eu quero. Se eu quero 4, 5 casas, 5 casas. E agora, qualquer cálculo que eu faça, sempre vai ter 5 casas depois da vírgula. Ok. Não, tranquilo, eu vou dar uma olhada no meu Excel, porque eu vi esse problema. Só que daí eu não consegui resolver, né? Não consegui formatar, não consegui editar ela, eu acabei enviando. Tem outras formas aqui, ó, tu pode aumentar a casa decimal, diminuir casa decimal. O Excel tem sempre muitos atalhos. Eu gosto de explicar essa flechinha aqui, porque aqui tu pode fazer muita coisa, né? Tipo, eu poderia dizer, e eu gosto de um Excel bem parametrizado, eu posso dizer que toda essa coluna é moeda, eu quero 5 números depois da vírgula, eu quero pôr uma cor negativa se o número der negativo, então ele já me bota o símbolo em real, então assim, eu posso dizer que é percentual. Então assim, essa parte aqui, ó, do Excel, ou pelos símbolos, ou você vindo aqui e escolher o que você quer, é o canal. Ok, obrigado. Imagina. Aproveita, se alguém tiver qualquer coisa que queira perguntar, eu estou à disposição. Pessoal, eu não sei, eu acho que é a Jéssica que está falando e eu não a estou ouvindo. Oi, deixa eu aumentar aqui o volume. Tá ouvindo agora? Agora sim, Jéssica. Tá. Eu tenho uma dúvida sobre a prova. Vai ter os exercícios de cadeia de Markov. Então, no caso, o desenvolvimento da questão, eu vou ter que fazer no Excel e te mandar? Ou vai ter só alternativas de resposta? Então, eu não preparei a prova, tá? Tá. Eu vou tirar... Eu estou ouvindo eu mesma falar. Tá. Eu não preparei a prova. Se vocês tiverem que me mandar o desenvolvimento em Excel, vai estar escrito na questão. Escrito da seguinte forma, no enunciado da questão. Ao término da prova, você deve enviar um arquivo em Excel, salvo com o seu nome, para rosicler.rossi@anhanguera.com. Aliás, 2 coisas sobre isso. Tem gente que mandou o arquivo não salvo com o seu nome. Cuidado com as instruções. E tem pessoas que não recebi porque me mandaram para o e-mail errado. Então, tenham muito cuidado. É muito provável que algumas questões vai estar escrito para vocês me mandarem pelo Excel, e lá na prova vai estar escrito. Se não tiver escrito, vocês não têm que mandar. Gente, eu sou bem Joãozinho do passo certo. Se tiver escrito, eu vou exigir. Se alguma questão eu não escrevi, é porque nem me interessa o desenvolvimento. E aí tem as respostas para serem assinaladas. Tá bom, prof. Obrigada. Mas foi uma boa pergunta. Tá bom. Obrigada, boa noite. Ninguém mais? Para mim, não. Boa noite, professor. Prof, me tira uma dúvida. Fala, César. O trabalho ali, tu respondeu os e-mails com ok de quem recebeu ou não? Não. Tá. Não. Postei a nota, César, só. Tá. Vou verificar, então. Obrigado. Todas as notas já foram postadas. Então, boa noite, gente. Boa noite, senhora. Boa noite. Boa noite, prof.
Boa noite, boa noite. Hashtag fica em casa. Hashtag fica em casa.